Louvado seja o Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia digital, de papel, ou ler com a gente no telão, aí na sua tela também, no seu televisor, no seu smartphone, você que participa conosco pela transmissão. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Vamos juntos? Quando vocês... Quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Quantas transgressões o Senhor nos perdoou? Todas as transgressões. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Aleluia! Eu quero te falar a respeito do sentimento de culpa. Quem já sentiu culpa aqui alguma vez, em algum momento na vida? Todo mundo. Não tem quem nunca tenha sentido culpa por alguma coisa. Salvo pessoas que já nasceram ou desenvolveram alguma demência, alguma dificuldade, um transtorno mental grave, que teve a sua capacidade racional debilitada. Fora isso, todos sentimos culpa. A culpa é um sentimento horrível que causa a sensação de dor emocional. Alguns é um desconforto, outros chega a ser tão intenso que tira a sua paz, tira o seu sono, tira a sua alegria de viver. A culpa é um peso que se carrega e que pode ser tão grande, tão devastador, que conduz o ser humano a atitudes extremas. Tem muita gente que se fere, que se mutila, e há outros que chegam até mesmo a tirar a própria vida. Na Bíblia nós temos o exemplo de Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Judas era um idealista político. Veja que Jesus escolheu para estar no seu seminário apostólico um idealista político, um fundamentalista político. Judas era um cara assim. Judas tinha a intenção de ver Jesus sentado no trono como rei, aclamado pelo povo e restabelecendo o reino de Israel como nos tempos do rei Davi, unificando toda Israel sob o seu trono, o seu governo. Ele não entendeu que o Messias prometido por Deus, através de todos os profetas, de toda a escrita do Antigo Testamento, não era para estabelecer um reino terreno como Judas entendia. E havia muitos que estavam assim esperando por esse Messias. Judas, ele intenciona provocar uma comoção pública, civil, usando Jesus. Por isto que Judas vai lá e traz Jesus. Ele vende Jesus. Por quantas moedas, irmãos? 30 moedas de prata. Irmão, você já parou para pensar? Judas vendeu Jesus por muito menos que Sansão foi vendido. Como é que era o nome da mulher que traiu Sansão?
Dalila. Eu te pedi ajuda, porque na minha cabeça veio Batseba. Dalila vendeu Sansão por muito mais. Judas vendeu Jesus por 30. Para ele o que importava não eram as moedas. Para ele o que importava era o que isso provocaria. Ele acreditava que Jesus, sendo preso, provocaria o levante civil. Que Jesus viesse fazer alguma coisa para conclamar as massas. Que ele fizesse um milagre, alguma coisa. Mas Jesus foi mudo até o madeiro, porque a missão de Jesus não era construir um reino terreno político. Ele mesmo diz: o meu reino não é deste mundo. Embora o reino de Jesus não seja deste mundo, o reino de Jesus abrange todos os mundos, porque Ele é Deus, aleluia. Mas não era um reino político que Jesus estava estabelecendo. Judas, quando vê que Jesus não faz nada, e quando ele vê que aquelas pessoas que receberam pão e mortadela foram colocadas no ônibus para ir lá para aquele comício na frente de Pôncio Pilatos, para dizer: crucifica-o, crucifica-o. Quem está ouvindo que entenda. Judas, vendo que Jesus não tomava nenhuma atitude, sentiu remorso. E o peso da culpa foi tão grande sobre Judas, que ele não suportou saber que ele estava mandando para a morte um inocente. Embora Judas tenha sido traidor de Jesus, o sentimento de Judas não era o de um traidor meramente. Judas traiu Jesus por um propósito. O propósito era provocar o levante civil que colocasse Jesus como rei de Israel, confrontando os romanos, expulsando Pilatos, expulsando e numa ação de guerra, expulsassem os romanos da terra de Judá, de Israel, restabelecendo o Israel geográfico e político do passado. Ele não suporta. O peso da culpa é tão grande, com remorso que lhe corrói, que ele se mata. A culpa, ela pode levar a esse extremo. Algumas pessoas acometidas pela culpa chegam a extremos frequentemente se cortando com lâminas. Tem gente que pega gilete e se corta, né? E faz isso com uma certa frequência, ou se arranhando com as próprias unhas, ou usando objetos para isso, causando ferimentos na tentativa de aliviar a dor emocional e afastar pensamentos persistentes de autoacusação. As pessoas que estão sofrendo isso, elas não se dão conta de que esse bombardeio na sua mente não é meramente ela pensando, mas há uma voz espiritual. Há demônios que estão do lado de fora, falando no alcance da mente, usando na primeira pessoa do singular. Eu sou culpado, eu não mereço. A razão de eu estar passando tudo isso é por minha culpa. E isso se torna algo tão intenso, que gera uma afetação emocional tão intensa, que leva a pessoa a querer abstrair, levar a mente para outra realidade. Por isso elas se ferem. O primeiro registro de uma atitude em decorrência da culpa, nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz: depois que o homem desobedece a Deus e peca, então foram abertos os olhos de ambos,
e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O que aconteceu aqui é que imediatamente após cometer o pecado da desobediência a Deus, o homem se sente culpado de tê-lo desonrado e faz um avental para esconder sua nudez, e quando o Senhor o chama, ele tenta se esconder. Irmãos, quem foi que disse para Adão que ele deveria se cobrir porque ele estava pelado? Quem foi que ensinou para ele que estar pelado era vergonhoso? Desde criança, esse sentimento de culpa, ele está presente à medida que o cérebro é desenvolvido o suficiente para começar a compreender conceitos morais. Moral é algo que é certo ou errado. Você pode repetir depois de mim? Porque tem gente que confunde ética com moral. Diga depois de mim: moral é algo que é certo ou errado. Esse algo que é certo ou errado é aquilo que é aprendido como certo e aquilo que é aprendido como errado. Mas quem foi que ensinou para Adão que estar nu, pelado, era errado? A palavra de Deus diz lá no princípio, quando Deus cria o homem e que depois cria a mulher, diz lá, e ambos estavam nus e não tinham do que se envergonhar. Então, qual era o conceito moral que Adão tinha para ele se sentir mal, envergonhado por estar pelado, por estar nu, na frente da sua mulher? Todo pecado deflagra dentro do ser humano a sensação consciente de que ele está errado. Foi isso que aconteceu com Adão. Quando Adão pecou, ele quebrou algo espiritual chamado santidade. E quando esse vínculo da santidade de Adão foi desfeito, o que restou para ele foi a influência espiritual da maldade, fazendo saber: você está errado. E por que é que esta influência espiritual da maldade vem para dizer que se está errado? Para ajudar o homem, para que ele se conserte? Não. Para que ele, se sentindo errado, ele não se sinta na condição de restaurar a sua condição de antes, que de fato não pode ser restaurada por suas próprias condições humanas. Adão não tinha como restaurar a sua santidade. E esta ideia de culpa que provocou o sentimento de vergonha, que não foi ensinado a ele por Deus, se tornou consciente a partir da influência espiritual do acusador. A palavra de Deus diz: vigiem, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Lá estava Adão no Éden, feliz, realizado, em paz, em harmonia com Deus, usufruindo de toda a beleza daquilo que o Senhor criou e colocou à sua disposição no Éden. Deus cria mulher para Adão, que maravilha, acrescentou glória em glória.
Quem é que está lá observando aquilo tudo e só esperando o momento certo de dar o bote? A serpente, que a Bíblia chama de o diabo. Com que propósito? A palavra de Deus diz: o propósito de Satanás é roubar, matar e destruir. Adão, ele sente essa vergonha, porque agora ele está sendo acusado. E a palavra de Deus diz que há um acusador que 24 horas está diante do trono de Deus para nos acusar. Apocalipse 12:10, o nome dele é Satanás. Ele o faz usando os demônios que estão aqui. Amados, a culpa, ela está ligada à moral, que é o que é certo e o que é errado. Logo, aquilo que eu sinto de mal relacionado ao que eu sei que não deveria ter feito, mas fiz, é a culpa. Muitos de nós se sentem culpados o tempo todo a respeito de tudo. Tem gente que sente culpa por qualquer coisa. E tem gente que sente por culpa daquilo que não deveria ter culpa. Por exemplo, um filho começa a se drogar e envereda para uma vida degradante. Aí a pessoa pergunta: meu Deus, eu não sei no que eu errei. De repente errou mesmo. Mas outros fizeram tudo certinho. E ainda assim, quando o filho, se deixando levar pela influência do mal, vai para o pecado, vai para o mal, se degrada nas drogas, o pai ou a mãe se sentem responsáveis e sentem culpa por ver o filho naquela situação, quando na verdade a culpa não foi deles. Se a pessoa vive separação no casamento, muitos que não fizeram absolutamente nada, não foram responsáveis em nada para aquilo acontecer, mas ainda assim se perguntam: onde foi que eu errei? Eu errei em alguma coisa, eu fui culpado. Outros ainda, se sofrem uma traição, essa pessoa tem o pensamento opressor que diz: eu sou culpado porque eu confiei, eu não devia ter confiado. Culpa não se resolve com justificativas. Culpa se resolve com uma única coisa. Sabe o que é? Soletra depois de mim. Soletra, por favor. P com E? Não, diga para mim. P com E? Pé. Ou P? P com R, P com RD, perde. Mas não perdeu ainda. P com RDA, perda. Mas não é perda. Porque tem um tio. P com RADA, tio, perdão. P com RDA com tio e O, culpa só se resolve com perdão. Repete isso. Não, você pode fazer melhor? Diga isso. Você pode dizer para quem está do teu lado? Pode escolher mais 3 pessoas e falar isso? Irmãos, nós facilmente guardamos aquilo que nós repetimos várias vezes. E você precisa ter isso na sua alma, na sua razão, no seu coração. Culpa só se resolve com perdão. Culpa não se resolve com justificativa. Culpa não se resolve com explicação. Deus chega para Adão e diz: Adão, quem foi que disse para você que você está nu? Adão, você comeu do fruto, você me desobedeceu. O que Adão faz? Adão não confessa e pede perdão. Adão dá justificativa. A mulher que tu me deste, me comeu, me deu e eu comi. Ele se justifica.
Ele coloca a responsabilidade da mulher em Deus. Ele dá a responsabilidade para Deus, ele passa a responsabilidade para Deus. Como que dizendo, se o Senhor não tivesse me dado a mulher, não tinha pecado. Estava tudo bem entre nós. O Senhor foi colocar a mulher no meio e olha o que deu. Repita, por favor, culpa não se resolve com justificativa. Culpa se resolve com o que? Diz bem forte. Perdão. A culpa, queridos, é uma das causas terríveis de doenças psicossomáticas que acometem muitas pessoas. Tem muita gente doente, gente que desenvolve psoríase, que a pele começa a descamar, fica se coçando o tempo todo, se ferindo. Tem gente que perde o cabelo e fica calva por causa disso. Tem gente que se torna obesa por causa disso. Tem gente que desenvolve hipertensão e outras enfermidades, diabetes. Meu irmão, minha irmã, por causa da culpa. Pessoas estão sofrendo por causa da culpa, por conta de erros, pecados cometidos no passado e não são possíveis de serem reparados. Ah, meu pai morreu e eu não pedi perdão para ele, eu não me reconciliei com ele e não tem mais jeito, e passa a viver todo o restante da sua vida carregando consigo aquela culpa. Muitas pessoas estão fisicamente indispostas, dependem de medicamentos porque não conseguem resolver a sua culpa. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você se sente culpado porque sofreu mal produzido por outra pessoa, você precisa se perdoar. Porque a solução para a culpa, o que é, irmão? O que é, irmã? O que é, irmão? O que é, irmã? O que é, irmãos? Então perdoe. E quando eu digo perdoe, não é só perdoar a si mesmo. Perdoa seu filho. Perdoa seu marido. Mas eu vou perdoar o meu marido, aquele agressor, aquele agressivo, aquele ignorante, aquele cavalo, aquele... perdoa ele. Mas pastor, eu vou continuar convivendo, me submetendo a sofrer tudo isso? Não estou falando isso, eu estou dizendo para você, perdoa aqui dentro. Porque a palavra de Deus diz que ainda enquanto nós éramos pecadores, o que foi que Deus fez? Nos perdoou. Deus já nos perdoou antes de nós chegarmos, dizemos assim, eu estou aqui para confessar, me perdoa, eu preciso do perdão. Quem precisa do perdão? É Deus ou eu que preciso do perdão? Sou eu. E o que Deus já fez? Já me perdoou. E a palavra de Deus diz, basta o discípulo ser igual e o servo ser igual ao, se eu devo ser igual ao meu Senhor e ao meu mestre, o que eu devo fazer? Resolver o problema do pecado, da culpa dentro de mim. Muita gente precisa resolver o problema da culpa que está com outro nome. Sabe qual é o nome? Rancor. Ele é culpado, mas eu estou com rancor. E o rancor em mim está me adoecendo. Morre ele e morro eu. Deixa eu dizer uma coisa. Morra você. Eu não. Não vou guardar rancor. Você o que? Você é hipócrita? Não, você é livre. Se você se sente culpado porque você sofreu mal produzido por outra pessoa, você precisa se perdoar. Tem gente que foi
abusado quando criança, foi abusado quando adolescente, e vive se mortificando, se ferindo, vive uma vida miserável, emocionalmente falando. Por quê? Porque se sente culpado. Não, porque eu devo ter chamado a atenção com meu corpo. Tem gente, tem mulheres que se tornaram obesas ou esquálidas, por se sentirem culpadas de terem, através do seu corpo, provocado o desejo lascivo de alguém que as abusou, ou abusou delas, quando adolescente. Se você não teve a intenção de provocar, e ainda assim você foi abusada, se perdoe. Porque o perdão faz o que, irmãos? O que o perdão faz? Liberta. Você precisa de perdão, você precisa de libertação. Então, se você se sente culpado porque sofreu mal produzido por outra pessoa, e nesse caso foi, se perdoe. Mas se a culpa que você sente é por algo que você fez, você precisa de perdão. Por isso a palavra do Senhor diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Você cometeu pecado contra alguém. Se Adão tivesse naquele momento ali se arrependido e confessado, Senhor, me perdoa, eu pequei, Senhor, não tenho como voltar atrás, o que será que Deus teria feito? Mas a Bíblia não diz que Adão se arrependeu. A Bíblia diz que Adão fez o quê? Se justificou. Ele se justificou. Se você cometeu um erro contra alguém, se arrependa, confesse e peça o perdão. Mas, pastor, eu fui lá, eu confessei, eu me humilhei, eu pedi perdão, e a pessoa ainda assim não me perdoou. Sai dali livre, leve e solto, largando a culpa daquele pecado ali com aquela pessoa. Porque você fez o que devia. A palavra de Deus diz ali em Tiago, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E veja o que acontece. Se esta pessoa é um crente, se essa pessoa foi ali, confessou o pecado, pediu perdão, diz a palavra, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Depois você pode voltar e orar para falar com Deus, que Deus vai te ouvir e Ele vai te atender, porque a palavra de Deus diz, quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu santíssimo lugar? Aquele que estiver com o coração puro e as mãos limpas. Então, essa oração sua será a oração de um justo. E você que cometeu o pecado, vem diante de um homem de Deus, uma mulher de Deus, um justo, com quem você tem errado, e você confessa e pede perdão, aquele ora por você, você é abençoado. Valeu o livro de Jó. No final das contas, Jó ora pelos seus amigos, e Deus os abençoa. Deus diz, a oração de vocês não vou ouvir não, vou ouvir a de Jó. Ora aí, Jó. Diz ainda, 1 João capítulo 1, versículo 9, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Se eu estiver em pecado, eu posso confessar e pedir perdão para Deus, Ele perdoa, e eu sou liberto da culpa. Aleluia! Satanás não pode mais me acusar.
A culpa causa um prejuízo terrível à emoção das pessoas, destrói o seu interior, e muitas pessoas estão assim, enfermas, doentes, fazendo uso de medicamentos, algumas debilitadas, literalmente, porque não conseguem resolver o problema da culpa. E por que não conseguem? Porque não conseguem confessar. Quantas vezes alguém chegou diante de mim, na clínica pastoral, e ali na terapia espiritual, cuidando da pessoa, ela é levada a entender que o problema todo é que ela está em pecado, e ela precisa se arrepender e confessar e pedir perdão. E quantas pessoas, na hora de falarem a frase, Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa, em nome de Jesus, o demônio garra e trava a garganta e a pessoa não consegue falar. Quantas vezes eu precisei orar por aquela pessoa e dizer, em nome de Jesus, demônio, você vai largar a garganta dela, você vai tirar a tua mão, você está agora impedido de oprimi-la e ela vai falar. Sem isso a pessoa não falava de jeito nenhum. E a palavra de Deus diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu quero perguntar a você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Você estaria em condições agora, se nesse momento agora, alguém entre nós agora, manifestasse um espírito imundo nela agora, você estaria habilitado espiritualmente pela comunhão com o Espírito Santo para expulsar esse demônio e deixar essa pessoa livre para ela exercer o seu livre-arbítrio, porque você estaria com o teu coração puro e as tuas mãos limpas, sem rancor, sem sentimento de culpa, sem culpa. Mas muitas pessoas estão assim. E por isso estão fazendo uso de medicamento, estão com medo de sair de casa. É por isso que Deus mandou Jesus a essa terra. A palavra de Deus em Isaías capítulo 59, versículo 5 diz, mas ele, Jesus, falando de Jesus, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras somos sarados. Pelas suas pisaduras somos sarados. Aleluia! A boa notícia para quem está carregando esse peso da culpa e sofrendo as consequências de doenças psicossomáticas é que Jesus já pagou o preço desta dívida de pecado. Ele já se fez pecado por você e por mim lá naquela cruz. Ele carregou as nossas culpas consigo para que você e eu tenhamos liberdade, nos sentindo perdoados, ainda que você não possa reparar o dano causado pelo pecado. Você não tem como voltar a ter o seu pai para dizer para ele, Pai, me perdoa. Você pode agora mesmo dizer, Pai do céu, eu reconheço que eu pequei contra meu Pai. Ele morreu sem que eu fosse até Ele e refizesse a minha comunhão com Ele. Eu peço ao Senhor, me perdoa em nome de Jesus e me liberta dessa culpa. É tudo o que você precisa. E receber o perdão do Senhor. Pois diz a palavra do Senhor que lemos, se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda injustiça. Aleluia! É isso o que o apóstolo Paulo está dizendo no texto de Colossenses que lemos. Quando ele diz, quando vocês estavam mortos em pecados
e na incircuncisão da sua carne, ou seja, vivendo sem santidade, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, diga todas as transgressões, diga todas as transgressões. Ele cancelou a escrita de dívida, diga Jesus, cancelou toda a escrita de dívida da minha alma, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, diga Jesus, removeu a escrita de dívida que eu tinha pregando-a na cruz. Aleluia! Eu posso ser livre. Deus enviou Jesus a esse mundo para assumir o fardo da culpa, para que as pessoas possam ser libertas e perdoadas. Ao aceitar Jesus e o seu perdão, a pessoa pode se libertar do peso da culpa e experimentar uma transformação que mudará a sua vida por inteiro. Portanto, se você é alguém que está vivendo sob o peso da culpa, e você ainda não tem Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador, você ainda não fez uma aliança com Jesus, você está vivendo tal como Adão, que cometeu pecado, e ele estava agora sofrendo o peso da culpa. Ninguém ensinou para ele que aquilo era imoral, mas os demônios estavam ali, oprimindo na alma, para dar a ele essa sensação de desconforto. Quando ele vê a sua mulher, ele sente vergonha de estar nu. E quando ele ouve a voz de Deus chamando por ele, ele se esconde entre as árvores. Talvez você esteja escondido agora dentro de um quarto, todo fechado, escuro, tomando medicamentos psicotrópicos, remédio para dormir, remédio para controlar a ansiedade, quando na verdade tudo o que você precisa é ser liberto da culpa. Então, receba essa receita do Dr. Cláudio Barroso. Porque todo médico estudou numa faculdade. E o Dr. Cláudio Barroso estudou na faculdade do céu. Todo médico usa livro de medicina. E o Dr. Cláudio Barroso usa um livro chamado a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E lá está escrito: se confessares os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e livrar de toda injustiça. Reconheça que você é pecador, não merece a salvação, não merece a libertação. Confesse seu pecado para Jesus. Peça perdão, porque a solução para a culpa, qual é, irmãos? Qual é, irmãos? Perdão. Peça perdão. E depois que você fizer isso, receba o perdão. Tem muita gente que continua doente, continua enfermo, porque ainda que tenha confessado, ainda que tenha pedido perdão, não se perdoa. Ei, se o próprio Deus perdoa você, como você não vai se perdoar? Você não pode ser mais justo do que o próprio Senhor Jesus, que morreu inocentemente naquela cruz, para pagar o preço que eu e você não podemos. Então, se você reconhece o seu pecado, se você confessa e pede perdão para Deus, se você recebe Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador, fazendo uma aliança com Ele, receba o perdão que vem de Deus. Diga agora comigo: eu, em nome de Jesus, recebo o perdão por todos os meus pecados, e eu reconheço a minha liberdade
em Cristo Jesus. É o que você precisa. Pastor, mas é simples assim? Simples assim. Pastor, mas eu não vou sentir uma coisa. Quando você toma o primeiro comprimido do remédio que vai te curar daquela azia, você já se sente bem? Ele vai fazer efeito? Apenas creia e siga em frente. Não faça como a mulher de Ló. Não olhe mais para trás. Siga em frente. Se é que você creu, confessou, pediu perdão, recebeu Jesus, se consagrou a Ele e recebeu perdão, eu te declaro em nome de Jesus, livre. Amém? Pensa um pouquinho sobre isso. Mas lembra, a palavra de Deus diz, Tiago, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejais curados. Talvez você precise de ajuda. Talvez você precise vir aqui à frente, quando terminar esse culto, terá irmãos que estarão aqui do Ministério de Intercessão para ajudarem você. Talvez você precise chegar aqui e dizer assim, eu preciso de perdão, eu tenho dificuldade, eu carrego comigo esse peso da culpa. E eles vão ajudar você. Eles vão capacitar você. Eles vão orar com você. E os espíritos imundos que têm se aproveitado da tua fragilidade, provocada pela culpa, provocada pelo pecado, pelo erro, eles vão ser incapacitados. E você vai poder sair livre. Livre. Para viver uma vida de paz, de equilíbrio, de satisfação. Então, quando terminar o culto, não vá embora. Vem aqui e receba essa oração da fé. Se você está participando conosco pela transmissão e você se sente assim, essa palavra de Deus entrou em teu coração, você reconheceu a si mesmo nessa realidade, você precisa ser livre, receba o perdão que vem de Deus. Mas para isso, confesse o seu pecado. Mas talvez você nem pecou, talvez não tenha sido você o responsável pelo erro e carrega contigo o peso dessa acusação. Abra tua boca e declare em nome de Jesus, eu rejeito todo espírito de acusação contra a minha vida agora. Eu não fui culpado, então eu não aceito mais o fardo de culpa sobre mim. E diga para Deus, Pai, me perdoa a minha ignorância de ao longo de todo esse tempo ter ferido a minha alma e o meu corpo, assumindo esta acusação maldita que veio para roubar a minha paz, matar a minha alegria e destruir o meu futuro. Mas nesta hora, eu coloco a minha vida em tuas mãos. Eu reconheço que sou falho e pecador. Não mereço a salvação e a vida eterna. E eu creio que o Senhor Jesus Cristo levou sobre si toda a escrita de dívida dos meus pecados, para apagá-las, cobrindo com seu sangue na cruz do Calvário. Eu te recebo, Jesus, como meu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Me dá a garantia, a certeza e a segurança da salvação pela ação do teu Espírito Santo em mim. Diga, Espírito Santo, eu passo agora
a ser morada do Senhor. Mora em mim. Meu corpo é templo do Senhor Espírito Santo. Faz a tua paz inundar o meu ser, como a tua presença encheu o templo de Salomão. Vem, Senhor, com teu bálsamo e cura-me de toda enfermidade, de todo mal decorrente dessa culpa, que eu agora recebo o perdão pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. E eu te agradeço pela minha salvação e pela minha libertação, em nome do Senhor Jesus. Amém.